Muito bem, nós vamos iniciar mais um estudo da Palavra de Deus. Essa é a classe bíblica Verdade. E nós já estamos caminhando para o final desse estudo bíblico. Hoje nós vamos estudar a lição 19, que é a penúltima lição, tá? Nós vamos conhecer hoje a verdade sobre a igreja verdadeira. É até redundante, né? Verdade, verdadeiro, mas é isso mesmo. Nós vamos ver que a Bíblia mostra as características, ela não dá um nome, né, mas nos dá as características da igreja verdadeira, e por essas características toda pessoa sincera pode conhecer qual é essa igreja, né? Quando eu faço esse estudo, eu sempre começo com uma analogia, que é a das duas notas de dinheiro, né? Duas notas de R$ 100. Parece que agora existe a nota de R$ 200, né? Eu nunca vi, mas parece que existe. Então, vamos pegar a de R$ 100, né? Imagina que eu mostro para vocês duas notas de R$ 100, sendo que uma é verdadeira e a outra é uma nota falsa. A nota falsa não tem valor, a verdadeira tem, né? E aí eu digo para vocês, olha, vocês podem ficar com essa nota, mas vocês só podem escolher uma das duas. Qual nota vocês escolheriam? A nota verdadeira ou a nota falsa? Cadê nossos amigos? Agora é hora de falar. Claro que é verdadeira, né? Sim. E aí, dona Rosa? Levi, desculpa, eu me distraí aqui. Qual a pergunta? Se eu lhe oferecesse duas notas de R$ 100 e dissesse que a senhora pode escolher uma das duas, mas aí eu digo, essa aqui é verdadeira e essa é falsa. Qual das duas notas a senhora escolheria? Acho que é verdadeira. Pois é, meus amigos, minhas amigas, né? Essa é uma pergunta até meio boba, né? De se fazer. Até uma criança escolheria a nota verdadeira, né? Então, se com relação a uma nota, né, a um dinheiro, né, ninguém tem dúvidas de que escolheria a nota verdadeira, porque com relação a uma igreja nós não fazemos o mesmo, né? Se a Bíblia diz que existe uma igreja verdadeira e existem outras igrejas que são falsas, né? Quando eu digo falsa igreja, meus amigos, entendo o seguinte: ela é uma falsa igreja porque ela não prega todo o evangelho. Ela prega partes do evangelho. Todas as igrejas falsas, né? Elas pregam apenas partes corretas do evangelho, né? Mas elas não pregam toda a verdade. A igreja verdadeira, nós vamos ver depois as características, mas uma característica principal é essa, que ela vai pregar toda a verdade. Então, quando eu falar igreja falsa, vocês já sabem que eu estou me referindo a isso, tá? Uma igreja que não prega toda a verdade, não prega todo o evangelho verdadeiro. Por isso que ela se torna uma falsa igreja, porque no meio das suas doutrinas existem falsas doutrinas, tá? Ok? Então, por que com relação à igreja nós não escolhemos, não fazemos a mesma escolha da nota de R$ 100, né? Então, se eu sei que existe uma igreja verdadeira e as outras igrejas são falsas, é lógico eu pensar que eu vou querer saber que igreja é a verdadeira e eu vou querer fazer parte dessa igreja. Eu não vou querer fazer parte de uma igreja falsa, sabendo que ela é uma igreja falsa, que ela não prega toda a verdade, né? Então, por isso a importância desse estudo, meus amigos, tá? Então, depois de feita essa pequena introdução, convido vocês a orarmos juntos, tá? E aí nós vamos entrar na lição propriamente dita. Oremos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nos concede vida, saúde e nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui estudando a tua santa palavra. Eu agradeço pelo privilégio que me dá de poder estudar a Bíblia com os nossos amigos, com aqueles que demonstram interesse, meu Deus, de estudar e aprender da tua palavra. E eu quero te pedir humildemente, Pai, que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor me dê teu Santo Espírito, me dê sabedoria para saber ensinar e que aquilo que for ensinado aqui, meu Deus, esteja de acordo com a tua vontade revelada e abençoe os nossos amigos que estão acompanhando esse estudo, ou pelo Zoom, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, e que o teu Santo Espírito abra o seu entendimento, abra o seu coração para que possam receber essa mensagem, que ela seja compreendida e colocada em prática nas suas vidas, Pai. Isso eu te peço e também agradeço pelo privilégio de podermos aqui estudar a tua palavra em nome de Jesus, amém. Ok. Vamos lá. A Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Vejam, estamos falando de religião. São 9 grandes religiões, tá? Eu posso citar aqui o cristianismo, o islamismo, o budismo, ok? Essas são 3 dessas 9 grandes religiões. Só que dentro dessas grandes religiões existem várias ramificações, tá? Então, só dentro do cristianismo, por exemplo, nós encontramos mais de 35 mil igrejas. Esse dado aí já deve estar defasado, porque é antigo, já deve ter muito mais do que isso, tá? Então, vejam, existem 9 grandes religiões, mas existem outras, diversas, né? De todas essas religiões, uma só é a verdadeira. Qual é a religião verdadeira? É aquela que está revelada na palavra de Deus. E qual é essa religião revelada na palavra de Deus? É o cristianismo. Mas dentro do cristianismo, então o cristianismo é a religião verdadeira, mas dentro do cristianismo existem milhares de igrejas. Qual dessas igrejas é a verdadeira? Existe uma igreja que é a igreja verdadeira. Qual é essa igreja? É o que nós vamos aprender aqui nesse estudo, tá? Então, olha só, em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregar-nos. Nós nos congregamos na igreja. Então, esse é o conselho de Deus para nós. Faz parte da vida cristã você frequentar uma igreja, tá certo? Então, é importante para a nossa vida espiritual. Pertencer a uma igreja faz parte da experiência espiritual dos seguidores de Cristo. Mas se há tantas igrejas, é importante descobrir qual é a igreja de Cristo, né? Então, Jesus tem uma igreja. Nós precisamos saber que igreja é essa. Como podemos distinguir entre essas milhares de igrejas a igreja verdadeira? Como é que nós podemos saber entre essas milhares de igrejas qual é a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar, né? Então, nós temos que ver o que Deus revelou na sua palavra. É o que nós vamos fazer aqui. E é o que nós fazemos em todos os estudos desse estudo bíblico, né? Então, vamos lá para a primeira pergunta. Quais grupos existem no mundo desde a entrada do pecado? Gênesis 6, versos 1 e 2. Vamos ver os grupos que existem no mundo desde a entrada do pecado. Como se foram multiplicando os homens na terra, lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então, aqui nós encontramos 2 grupos, né? Nós encontramos os filhos de Deus e os filhos ou as filhas dos homens, tá? Às vezes as pessoas complicam demais a Bíblia, né? Coisas simples
e as pessoas complicam, né? Então, desses versos aqui, muitos interpretam de que esses filhos de Deus são demônios, mas como se são filhos de Deus? Como que os demônios poderiam ser filhos de Deus? Esses demônios tiveram relação com as mulheres, essas mulheres tiveram filhos gigantes, né? Os nefilins, né? No original hebraico é esse o nome, né? Nefilim. Mas isso não tem nada a ver, meus amigos. Nada, nada a ver. É muito simples de entender esse verso, né? Os filhos de Deus são os descendentes de Adão, fiéis a Deus, né? Então foi da linhagem de Sete. E as filhas dos homens aí são as descendentes de Adão infiéis, ou seja, aqueles da linhagem de Caim, tá? Então, por um longo tempo, por algumas centenas de anos, esses dois grupos ficaram separados, até o momento que eles se uniram por meio de casamentos, e daí o resultado foi que a humanidade chegou a um ponto assim tão longe de Deus, né, que Deus decidiu destruir a terra por meio do dilúvio, tá? Então vejo que é bem simples o entendimento. Mas isso aqui é uma curiosidade, né? Fora parte do nosso estudo. A resposta aqui é que existem dois grupos na Terra, né? Desde a entrada do pecado: os filhos de Deus e os filhos dos homens, tá? Ou seja, aqueles que são fiéis a Deus, esses são os filhos de Deus. E os infiéis são os filhos dos homens. Ok? Entendido isso aqui? Vamos para a segunda pergunta. Qual desses grupos, desses dois que nós vimos, sempre foi maior que o outro? Os filhos de Deus ou os filhos dos homens? Qual desses grupos sempre foi maior que o outro? Vamos ver, Gênesis 6:12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido seu caminho na terra. Isso aqui está no contexto antes do dilúvio, né? Então Deus olhou para a terra, depois dessa união dos filhos de Deus com os filhos dos homens, Deus olhou para a terra e ele viu o quê? Ele viu que a terra estava corrompida e todo ser vivente tinha corrompido o seu caminho na terra. Veja, a palavra ali usada é todo, né? E aí, quando nós vamos para Gênesis 7:1, olha só o que Deus diz. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Então, Deus olhou para a terra e viu que havia uma pessoa justa diante dele no meio de toda aquela geração. Imagina quantos milhares ou talvez até milhões de pessoas havia naquela época, né? E Deus olha para a terra e só vê um homem justo. E isso daí é concretizado, né? Quando Deus envia o dilúvio, e aí nós lemos em Gênesis 7:7, por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Ou seja, apenas Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na arca. Apenas 8 pessoas. E aquelas milhares de pessoas ficaram do lado de fora, né? Então, a pergunta é: qual desses dois grupos sempre foi maior que o outro? Os filhos de Deus ou os filhos dos homens? Quem são os filhos de Deus aqui nessa história, meus amigos? Noé e sua família, certo? Foram os únicos que obedeceram à ordem de Deus de entrar na arca, né? E quem são os filhos dos homens? Todos aqueles que ficaram do lado de fora. Então, nós concluímos que os filhos dos homens sempre, ou são, né, o maior grupo. E isso é sempre na história da Terra, meus amigos. Nós vemos isso na Bíblia, nós vemos isso nos dias de hoje, que os filhos dos homens, ou seja, aqueles que são infiéis a Deus, aqueles que não amam a Deus, esse grupo é muito maior do que os servos fiéis de Deus, tá? Do que os filhos de Deus.
Então, os filhos de Deus sempre foram minoria na terra, em todas as gerações, desde Adão e Eva até hoje. Sempre os filhos de Deus foram minoria. E os filhos dos homens sempre foram a grande maioria. Ok? Vamos para a terceira pergunta agora. Responda, tá? Na letra A, com quem Deus estabeleceu aliança? Isso aconteceu depois do dilúvio já. Com quem Deus estabeleceu aliança? Gênesis 17, versos 1 e 7. Verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então Deus apareceu para Abrão, que depois teve seu nome mudado para Abraão, e falou essas palavras. Depois Deus continua falando com Abrão, e ele vai falar no verso 7 o seguinte: Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, a pergunta é com quem Deus fez aliança? Segundo esses versos, nós vemos aqui que Deus estabeleceu a sua aliança com Abrão, ou Abraão, né? E a sua descendência, ou seja, os seus filhos, né? Os seus descendentes, ok? Então, nós respondemos a letra A. Vamos para a letra B agora. Quanto tempo vai durar essa aliança? Gênesis 17, 7, nós acabamos de ler, e ali diz que Deus falando, né? Que essa aliança seria uma aliança perpétua, ou seja, uma aliança eterna, para sempre. Então, essa aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência é uma aliança eterna, ou perpétua, né? E na letra C, para que Deus estabeleceu aliança com Abraão e sua descendência? Ou seja, com que propósito, com que objetivo Deus estabeleceu essa aliança com Abraão e sua descendência? No final do verso 7 diz: para ser o teu Deus e da tua descendência. Então, Deus estabeleceu a sua aliança entre ele e Abraão e a descendência de Abraão. Essa aliança seria uma aliança perpétua. Com que propósito que Deus estabeleceu essa aliança? Para ser o Deus de Abraão e da sua descendência. Ok? Então, veja, meus amigos, por que o povo de Israel foi um povo privilegiado? Não foi por causa do povo em si, do povo de Israel, né? Deus primeiramente fez aliança com Abraão. Deus olhou para a terra novamente e viu que havia um homem justo sobre a terra. E então Deus fez aliança com esse homem, que era Abraão, para que Abraão e sua descendência fossem os representantes de Deus na terra. Para que eles, por meio do testemunho deles, além deles mesmos serem salvos, outras pessoas fossem salvas. Então, Deus sempre teve o seu povo na terra, meus amigos, sempre. Deus sempre teve os seus representantes na terra, mas esses representantes sempre foram a minoria. E Deus dá uma missão para essa minoria, que é o que? Revelar o Deus verdadeiro para as outras pessoas. Então, imagina, no tempo de Abraão, as nações, né? Abraão ali não era nenhuma nação ainda, né? As nações que haviam, todas elas eram pagãs, né? Eram nações idólatras, adoravam vários e vários deuses, todos deuses falsos, mas não adoravam o Deus verdadeiro. Então Deus faz aliança com Abraão para que ele então pudesse adorar esse Deus verdadeiro e pudesse revelar esse Deus, tá? Para as outras nações, ok? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá bom? Quarta pergunta agora. Quem era a igreja de Deus no tempo do Antigo Testamento? Deus tinha uma igreja no Antigo Testamento? Sim.
Quem era essa igreja? Quem era a igreja de Deus, né, nesse tempo? Êxodo 3:10, olha só. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Quem era o povo de Deus? Os filhos de Israel do Egito. Então, veja, o próprio Deus dizendo que o seu povo eram os filhos de Israel. Quem eram os filhos de Israel, meus amigos? Eram a descendência de Abraão. Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaac teve dois filhos, né? Jacó e Esaú, né? Esaú foi infiel a Deus, Jacó foi fiel. E de Jacó, então, ele teve 12 filhos, né? E uma filha. Desses 12 filhos foram formadas as 12 tribos de Israel, certo? E, então, esses descendentes de Israel, que era Jacó, né? Que teve seu nome mudado para Israel depois, eram descendentes de Abraão. E Deus fez aliança, nós vimos, né? Com Abraão e com a sua descendência. Por isso que eles eram o povo de Deus, tá? Então, quem era a igreja de Deus no tempo do Antigo Testamento, meus amigos? Eram os filhos de Israel, eram os descendentes de Abraão, ok? Então, em todo o Antigo Testamento, os filhos de Israel foram a igreja de Deus na terra. Quinta pergunta agora, responda. Quando Jesus esteve na terra, o que ele disse que edificaria? Mateus 16:18. Que diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a pergunta é: que igreja? Quando Jesus esteve na terra, o que ele disse que edificaria? Desculpa. Jesus disse que edificaria o quê? A sua igreja. Então vejam, né, que Jesus tem a sua igreja na terra, ok? Até aquele tempo, a igreja de Deus na terra eram os filhos de Israel, né, que depois eles passaram a ser chamados apenas pelo nome de judeus, né? Então, no tempo de Jesus, os judeus eram a igreja verdadeira. Eram aqueles que ainda mantinham, né, apesar de toda a sua infidelidade, que praticamente eles haviam esquecido de Deus e de tudo que Deus havia ensinado para eles, mas ainda assim eles eram o povo de Deus na terra, eles eram a igreja de Deus na terra, tá? Mas quando Jesus vem, Jesus diz que edificaria a sua igreja. Então Jesus tem uma igreja na terra. Essa igreja, ela não nasceu com Jesus, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Essa igreja, ela é uma continuação da igreja de Deus que começou lá com Adão e Eva. E aí passou por Sete, seus descendentes, passou por Noé e sua família, passou por Abraão e sua família, e assim por diante. Passou pelos filhos de Israel até chegar a Jesus. E dali deu continuidade, ok? Essa igreja. Letra B agora. Quem é a pedra sobre a qual a igreja de Cristo está edificada? Mateus 21:42 e Atos 4:11. Voltando aqui, né, meus amigos? Eu esqueci de comentar. Aqui Jesus diz para Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí depois Jesus diz que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra a sua igreja. Quem é essa pedra aí, meus amigos, sobre a qual a igreja de Jesus seria edificada, né? Nós sabemos que a dona Rosa deve saber bem disso, que os católicos, né, consideram que Jesus, quando disse esta pedra, ele estava se referindo a Pedro, porque realmente o nome Pedro, né, ele significa no original pedra, né, pedrinha. E aí
realmente nós podemos chegar a essa conclusão de que Pedro seria essa pedra, né, sobre o qual, né, a Igreja de Cristo seria edificada. Mas quando nós vemos, né, na Bíblia, quando nós estudamos a Bíblia, nós chegamos à conclusão que Pedro não é essa pedra. Então, Jesus não estava se referindo a Pedro, né? E também, um outro engano dos nossos irmãos católicos é achar que Pedro foi o primeiro papa. E Pedro não foi o primeiro papa, né? E aí, quem acompanhou os estudos das profecias de Daniel e Apocalipse sabe muito bem disso, tá? Mas aqui na letra B nós vamos ver, então, quem é essa pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está edificada. Vamos ver Mateus 21:42. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, Jesus fez uma pergunta ali para aqueles homens ali, né, os fariseus, e Jesus cita um texto do Antigo Testamento, né? Claro, essa era a igreja, essa era a Bíblia de Jesus, né? Então, Jesus cita esse texto e que está no livro de Salmos, de que os construtores rejeitariam a principal pedra, uma pedra angular. E aí, quando nós vamos para Atos 4:11, Pedro, né? O próprio Pedro, ó, que é considerado pelos nossos irmãos católicos como sendo essa pedra, ele diz quem é a pedra. Ó. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Isso está em Atos 4:11. Então veja que Pedro ele está fazendo uma referência a Mateus 21:42. Quando Jesus cita esse texto, né, lá do livro de Salmos, dizendo que os construtores rejeitaram a principal pedra. E aqui, né, Pedro, falando aos judeus, ele diz: vocês são os construtores que rejeitaram a pedra angular, a pedra principal. E essa pedra é quem? É Jesus. Vocês rejeitaram Jesus, a principal pedra, a pedra angular. Vocês são os construtores que foi profetizado lá no livro de Salmos e que foi citado também por Jesus. Então, meus amigos, a pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a Igreja de Cristo está edificada? Quem é essa pedra? É Pedro? Não. O próprio Pedro falou quem é essa pedra. É o próprio Senhor Jesus. Jesus é a pedra sobre a qual, né, está edificada a sua igreja. Ou seja, Jesus é o próprio fundamento da sua igreja. Não é um ser humano. É o próprio Filho de Deus. Ok? Ele é o próprio fundamento, é a base da sua igreja. E isso é que faz dessa igreja, meus amigos, ser a igreja verdadeira. Se você for analisar as falsas igrejas, você vai ver que todas elas, o fundamento não está em Cristo, né? Jesus não é o fundamento. Sempre é uma pessoa, é um ser humano, tá? A igreja verdadeira não, ela vai ter como seu fundamento, sua base, uma base sólida, né? Jesus, que é a rocha, né? Ok? Vamos então passando aqui para a sexta pergunta. Sendo que a igreja de Cristo sempre existiu, que características semelhantes encontramos entre a igreja do Antigo Testamento, que são os filhos de Israel, e a igreja do Novo Testamento, que são os cristãos, ok? Então, entenderam a pergunta? A igreja de Cristo sempre existiu na Terra. Então, se a igreja de Cristo sempre existiu, ela vai ter as mesmas características, antes de Jesus e depois de Jesus, no Antigo Testamento e no Novo. Então, vamos ver. Nós não vamos ler os textos por causa do nosso tempo, mas para quem está no grupo da classe bíblica, eu vou enviar lá depois a lição, e aí todos esses textos vão estar lá, vocês não precisam anotar agora, e aí vocês podem ler com calma, tá bom?
Então, olha só, na letra A, Jesus habita no meio do seu povo. Você encontra isso no Antigo Testamento, em Números 35 e 34, e no Novo Testamento também, em Mateus 18, 20. Letra B, o povo de Deus é santo, pois é propriedade dele, é propriedade de Deus. Você encontra isso no livro de Levítico e Deuteronômio, e também no Novo Testamento, no livro de 1 Pedro. Na letra C, o povo de Deus busca a salvação pela fé em Jesus. Você encontra isso no Antigo Testamento, Levítico 5, e também no Novo Testamento, João 3,16 e João 6,47. E aí o que que você vê? Você vê nas outras nações, que eram nações pagãs, idólatras, que a busca pela salvação, né, nessas falsas religiões sempre era pelas obras, sempre eram pelas obras, né? E a única religião que busca a salvação da forma correta, né, que é pela fé em Jesus, é a igreja verdadeira. No tempo do Antigo Testamento, os filhos de Israel buscavam salvação pela fé em Jesus, que era ali representado por aquele animalzinho, né, que morria, que era sacrificado no lugar do pecador. E no tempo do Novo Testamento, nos nossos dias, isso nos inclui, né? Nós também buscamos a salvação pela fé em Jesus, só que hoje não precisamos mais de um cordeiro, de um animal, porque Jesus já morreu carregando os nossos pecados, nós podemos receber o perdão por causa do seu sacrifício, né? Vamos para a letra D agora. O povo de Deus aguarda a vinda de Jesus. Você vê isso lá em Isaías 7,14, Mateus 1, e também no Novo Testamento, também Mateus 24, versos 27 e 30. Só que existe uma diferença. Os crentes do Antigo Testamento esperavam a primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio, né, nasceu como um bebê. E os crentes do Novo Testamento, isso nos inclui, aguardam a segunda vinda de Jesus. Ok? Então, existe essa diferença, mas as duas igrejas aguardaram a vinda de Jesus. No Antigo Testamento, aguardaram a primeira vinda, e agora, no tempo do Novo Testamento, aguardamos a segunda vinda de Jesus. Letra E agora, o povo de Deus guarda toda a lei de Deus. Isso você vê no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, e também no Novo Testamento, desculpa, no livro de Mateus e João também. Essa é uma característica do povo de Deus, guarda toda a lei de Deus. Por isso, esse foi um dos estudos que nós fizemos, né? Há 3 lições atrás, lição 17, a verdade sobre a lei de Deus. O povo de Deus, me ajudem aí que não está aparecendo aqui para mim, que está bem em cima. Alguém lê para mim, por favor, o que está escrito aí. O povo de Deus santifica o sábado. Pronto, obrigado. Obrigado, Ana Rosa. Então, aí na letra F, o povo de Deus santifica o sábado. Então, o povo de Deus, a igreja de Deus santificava o sábado no tempo do Antigo Testamento, e a igreja de Deus continuou santificando o sábado no tempo do Novo Testamento. E estão as referências em Êxodo e Lucas, ok? Letra G. Assim, é por isso que nós fizemos um estudo só sobre esse assunto, né? Na lição 18, a verdade sobre o mandamento esquecido, tá? Também outro tema muito importante para a nossa salvação e foi estudado aqui na classe bíblica. Letra G, agora o povo de Deus segue os princípios de saúde estabelecidos por ele. Você vê isso no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, tá? Esse também foi um tema que nós estudamos, lição 8, se não me engano, a verdade sobre os princípios de saúde. Letra H, agora o povo de Deus tem a missão de pregar o evangelho verdadeiro a todos os povos. Você vê isso no Antigo Testamento, lá em Isaías 56, versos 6 a 8, no Novo Testamento, Mateus 24, 14, Mateus 28, 18 a 20. Ok? Então, aquilo que eu falei mais cedo, né? Sendo que a igreja verdadeira tem, né, todo o evangelho verdadeiro, tem toda a verdade, melhor dizendo, né? Tem esse evangelho verdadeiro,
Então, ela tem a missão, essa missão dada por Deus, de pregar esse evangelho verdadeiro. Lá em Mateus 24:14, diz lá que o evangelho do reino será pregado a todas as pessoas em todo o mundo, então virá o fim, né? Então, vejam, qual é esse evangelho do reino que Jesus falou ali? Esse evangelho é o evangelho que foi pregado por Jesus. É o evangelho verdadeiro. Então, não são as falsas igrejas que vão cumprir essa profecia de pregar o evangelho em todo o mundo, mas sim a igreja verdadeira. É ela que vai cumprir essa profecia. Por quê? Porque não adianta pregar o falso evangelho em todo mundo. Tem que ser o verdadeiro evangelho. Tem que ser toda a verdade que deve ser pregada a todos os povos, para que então venha o fim, para que então Jesus volte a essa terra, ok? Então é a igreja verdadeira que tem essa missão. Deus, Deus desejava salvar todas as pessoas de todas as nações por meio do seu povo. Porém, os filhos de Israel acharam que só eles seriam salvos e que eles já estavam salvos. E esse foi um grande erro deles, né? Quando Jesus veio à Terra, os filhos de Israel, chamados de judeus nos tempos de Jesus, não o reconheceram, não reconheceram Jesus e o rejeitaram como nação. A nação de Israel, né, os judeus, né, rejeitaram Jesus como nação, ok? Deus então desfez aquela aliança, né, a primeira aliança que foi feita com quem? Foi feita com Abraão e sua descendência. Essa aliança, então, foi desfeita, entre aspas, né? Porque nós vimos que era uma aliança eterna. Na verdade, Deus, ele modificou essa aliança, ele deu continuidade, mas modificando em parte porque os judeus deixaram de ser a igreja de Deus na terra, deixaram de ser o povo de Deus, e então Deus estabeleceu uma nova aliança. Vocês já ouviram falar essa expressão, né? A nova aliança. Essa nova aliança Deus estabeleceu com os gentios. Quem são os gentios? São os não-judeus. Então, eu e você não somos. Se você não é judeu, como eu não sou, então você faz parte dos gentios. Tá? Era assim que os judeus chamavam os não-judeus, os gentios, né? Então, Deus, ele faz agora uma nova aliança, né? Ele modifica a primeira aliança e agora ele faz essa nova aliança com os gentios, com os não-judeus. Agora, o povo de Deus não deve aguardar a vinda dos crentes em Cristo, mas deve ir até eles pregando o evangelho verdadeiro para salvar aqueles que crerem na sua palavra. Deixa eu explicar essa última frase aí para vocês entenderem. Vou ler novamente. Agora, o povo de Deus não deve aguardar a vinda dos crentes em Cristo. Por quê? Porque no tempo do Antigo Testamento, no tempo do povo de Israel, dos filhos de Israel, eles não iam até as pessoas que iam até eles, tá? Então, qual foi o plano de Deus? Que as pessoas das outras nações, dessas nações pagãs, idólatras, ao verem a prosperidade do povo de Israel, e aí essa prosperidade é principalmente prosperidade espiritual, mas também prosperidade material também, né? Ao verem que o povo de Israel era uma nação justa e que tinha leis justas, né? Porque foram leis estabelecidas por Deus, ao verem os milagres, né, que o Deus deles fez, né, por eles, ao verem o cuidado de Deus com eles, ao conhecerem a história, né, do povo de Israel, a sua saída do Egito por meio da mão poderosa de Deus. Então, tudo isso daí levaria as pessoas sinceras de outras nações que eram idólatras, né, adoravam vários deuses, elas reconheceriam que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. E aí o que que acontecia? Elas saíam de lá e iam habitar no meio do povo de Israel. Por quê? Porque elas reconheceram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E aí você encontra no Antigo Testamento ali a expressão estrangeiros.
Quem eram os estrangeiros que viviam no meio do povo de Israel? Eram esses homens e mulheres que vieram de outras nações, de nações pagãs. Por quê? Porque eles reconheceram que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Por que que eles reconheceram isso? Por meio do testemunho do povo de Israel. Porém, meus amigos, nós somos muito falhos, né? E o povo de Israel não era diferente. Então, muitas vezes eles deixaram a desejar e deram um mau testemunho às outras nações. Então, enquanto um número de pessoas X se converteu e aceitou o Deus verdadeiro, se eles tivessem sido mais fiéis a Deus, né, muito mais pessoas poderiam ter conhecido e aceitado esse Deus verdadeiro. Ok? E aí, meus amigos, quando Deus estabelece a nova aliança agora com os gentios, essa missão de pregar o evangelho muda. E nós não mais esperamos as pessoas virem até nós, mas nós é que devemos ir até elas. Nós é que temos a missão dada por Deus de levar esse evangelho verdadeiro que nós conhecemos para salvar ou as outras pessoas, aqueles que não conhecem a verdade, tá? Então, se as pessoas conhecerem essa verdade por meio do nosso testemunho, por meio daquilo que Jesus fez por nós, por meio daquilo que nós conhecemos da Bíblia, se elas crerem em Deus e na sua palavra, então elas serão salvas. E isso Deus faz por nosso intermédio. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus para esse trabalho e é por isso que eu estou aqui estudando a Bíblia com vocês. É porque eu quero compartilhar com vocês aquilo que Deus me revelou, essa verdade que eu conheço, para que pessoas como vocês, né, sejam salvas também. Tá bom? Explicado isso aqui, nós vamos para a 7ª pergunta. Deixa eu ver a minha hora aqui. Tem que correr para não passar do horário. Nós vamos ver na 7ª pergunta as características que a igreja verdadeira, que é a igreja de Cristo, deve ter, ok? Primeiramente, aí na letra A, Efésios 2, 19 e 20, que diz o seguinte: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Olha só, meus amigos, mais um texto aí, confirmando que Jesus é a pedra, né? É a pedra sobre a qual a igreja dele foi edificada. Então, qual é a característica da igreja verdadeira que nós encontramos aqui? Veja que aí está falando do povo de Deus, né? Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, somos concidadãos de santos, somos da família de Deus, e essa família de Deus, ou seja, a igreja de Deus, ou a igreja de Jesus, né? Ela está edificada sobre qual fundamento? O fundamento principal nós vimos que é Jesus, né? Jesus é a pedra angular, a pedra principal desse fundamento. Mas mas essa igreja também tem como fundamento os apóstolos e profetas. Então, como é que nós podemos ver na prática, né? Como é que nós podemos entender esse fundamento dos apóstolos e profetas? Então, veja, o Antigo Testamento foi escrito por profetas e o Novo Testamento foi escrito por apóstolos, ok? Então, nós podemos concluir que a Igreja de Deus tem como fundamento a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, tanto o Antigo Testamento, os profetas, quanto o Novo Testamento, os apóstolos, ok? Minhas amigas, me deem aqui um feedback rapidinho. Vocês estão ouvindo um chiado na minha fala? Não, não estou escutando, não. Estou escutando normal. Ah, tá. Eu também não percebi, não. Ok. Percebi nada. É porque hoje eu estou usando o microfone externo, né? Eu comprei um microfonezinho aqui. E aí, quando eu liguei aqui para carregar o notebook, começou um chiado aqui
no fone, tá? E eu pensei que poderia estar saindo aqui no microfone também, mas tudo bem, se não está, melhor. Vamos continuar. Então, vocês entenderam aí a primeira característica da igreja verdadeira? Ela tem como fundamento a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, e o fundamento principal, o fundamento maior, ou a pedra angular, é o próprio Senhor Jesus. Claro, Jesus é revelado, nós vimos isso lá na primeira lição. A Bíblia revela Jesus. Jesus é revelado no Antigo e no Novo Testamento. Por isso que a base da igreja verdadeira é a Bíblia, que revela Jesus, tá? Então, é por isso que a igreja verdadeira ela tem que ensinar o evangelho verdadeiro que está revelado no Antigo e no Novo Testamento. E principalmente a igreja verdadeira vai revelar toda a verdade sobre Jesus, que é o fundamento dessa igreja, tá? Letra B agora, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Olha só a característica da igreja do Deus vivo: coluna e baluarte da verdade. Então, a igreja do Deus vivo, a igreja verdadeira, ela vai ser, meus amigos, coluna e baluarte da verdade. E é por isso que eu falo tanto aqui essa palavra, verdade, verdade, tanto que faz parte do nome desse estudo, né? Estudo bíblico, a verdade. Nós estamos estudando hoje a verdade sobre a igreja verdadeira. Já estudamos a verdade sobre vários assuntos, vários temas, né? Por quê? Porque a igreja verdadeira, ela vai pregar a verdade. Ela vai pregar esse evangelho verdadeiro. Senão, ela não pode ser a igreja verdadeira. Senão, ela não estará fundamentada nos profetas e apóstolos. Ela não estará fundamentada em Jesus Cristo, tá? Então, a igreja de Deus verdadeira, como seu representante na terra, ela deve, né, pregar esse evangelho verdadeiro. Deve pregar toda a verdade, ok? Porque vocês sabem que a mentira não é de Deus, né? Satanás é o pai da mentira. Então, jamais a igreja verdadeira pode pregar uma mentira, um engano, tá? Ela tem que pregar toda a verdade, ok? Letra C agora. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós vimos esse verso lá no estudo sobre Apocalipse, né? E aí nós vimos que essas são duas características da igreja verdadeira, né? Aqui, Apocalipse 14 está falando do povo de Deus no tempo do fim. Então, qual a característica do povo de Deus no tempo do fim? Guardam os mandamentos de Deus, primeira característica, e também guardam a fé em Jesus. Então, a igreja verdadeira, meus amigos, é aquela que vai guardar, que guarda, né, todos os mandamentos de Deus. E é aquela igreja também que tem a fé em Jesus, que guarda e tem a fé em Jesus. É aquela que ensina que a salvação é unicamente pela fé em Jesus Cristo, tá? E que tem ali nas suas doutrinas, né, faz parte das suas doutrinas, esse ensinamento, né, de que a salvação é somente por meio do Senhor Jesus Cristo, é somente pela fé nele. Outra característica é a última que nós vamos ver, mas nós vamos ver dois versos bíblicos, vamos completar, tá? Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, aqui nós encontramos mais duas características da igreja verdadeira. Uma ela se repete lá em Apocalipse 14, que nós acabamos de ver. O povo de Deus, a igreja de Deus, guarda, né, os seus mandamentos. E, então, essa nós já comentamos. Segunda característica que está aí, a igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? A resposta está aqui, ó, Apocalipse 19, 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então,
A igreja verdadeira tem o testemunho de Jesus, ou seja, ela tem o espírito da profecia. Em outras palavras, a igreja verdadeira tem o dom espiritual que nós estudamos na lição passada, do dom de profecia. Ela tem o dom de profecia verdadeira. Ou seja, essa igreja ela precisa ter, para ser a igreja verdadeira, ela precisa ter um profeta ou uma profetisa comprovadamente verdadeira, ok? Ou verdadeira, né? Para ser a igreja verdadeira. Então, nós vimos aí várias características e você tem que ver todas essas características nessa igreja. Para ser a igreja verdadeira, tem que ter todas essas características. Não pode ter uma, duas, algumas, não. Tem que ter todas elas. Então, se você faz parte de uma igreja, agora você tem um parâmetro, né, para saber se a sua igreja é verdadeira ou não. Então, você analisa aí todas essas características e compara com a sua igreja. Minha igreja tem essa característica aqui. Vamos relembrar aqui, rapidinho. A minha igreja está fundamentada sobre a palavra de Deus, sobre os apóstolos e profetas. A minha igreja está fundamentada sobre Jesus. Jesus é o principal da minha igreja, ele é a pedra angular. A minha igreja prega toda a verdade, ela tem sido coluna e baluarte da verdade. A minha igreja guarda os mandamentos de Deus, a minha igreja guarda a fé em Jesus, eu tenho a fé em Jesus. A minha igreja, além de guardar os mandamentos de Deus, ela tem o espírito da profecia. Então, se as respostas para essas perguntas forem sim, então você faz parte dessa igreja, né, da igreja verdadeira. Mas se uma das respostas forem não, então eu sinto lhe informar, na verdade, não é uma notícia ruim, né, é algo bom, porque aí você está identificando isso a tempo, né, mas você não faz parte da igreja verdadeira. Você precisa procurar uma igreja que tenha todas essas características. Acompanhe aí esses textos na tela. O Apocalipse foi escrito em linguagem profética ou simbólica. Nesse livro, a palavra mulher significa igreja. Você vê isso lá em Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Então, quando você encontra a palavra mulher em profecia escatológica, né, profecia especialmente nos livros de Daniel, de Apocalipse, então o significado é igreja. Sendo assim, quantas igrejas o Apocalipse afirma existir e a quem elas pertencem? Vamos ver. Apocalipse 12 descreve uma mulher pura que é perseguida pelo dragão. Apocalipse 12:9 revela quem é o dragão. Diz lá, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Então, a igreja, essa mulher de Apocalipse 12, né, ela é perseguida por Satanás. Satanás está irado contra a mulher de Apocalipse 12, ou seja, contra a igreja de Jesus, a igreja verdadeira. Então, a ira de Satanás, claro, meus amigos, não pode ser por uma igreja falsa, vai ser pela igreja verdadeira, que é representada no livro do Apocalipse por essa mulher pura de Apocalipse 12. Então, essa mulher representa a igreja verdadeira. Já Apocalipse, no capítulo 17, fala também de uma mulher, só que de uma meretriz, uma prostituta. Então, essa mulher é símbolo da igreja de Deus? Não. O símbolo da igreja de Deus é a mulher pura de Apocalipse 12. E é claro, pelo próprio símbolo, né, você vê que não pode ser a igreja verdadeira, porque essa mulher é uma prostituta. Então, não pode ser a igreja de Deus. Essa é a igreja de Satanás. Satanás tem a sua igreja também, sim. Assim como Deus tem a sua igreja, o inimigo também tem a sua. Mas não é só uma igreja.
porque essa mulher tem filhas, as meretrizes, ou seja, as prostitutas. Então, vejam, meus amigos, deixa eu voltar aqui, deixa eu aparecer aqui. O que nós vemos no livro do Apocalipse? Enquanto Deus tem uma igreja, sua igreja na terra, a igreja verdadeira, que é representada pela mulher de Apocalipse 12, Satanás tem todas as outras igrejas. E quando eu falo igrejas, isso inclui as falsas religiões também, tá? Então, vejo que a chance da pessoa errar, a chance de nós errarmos é muito grande, certo? A chance de eu escolher uma igreja falsa é muito grande, porque só tem uma certa e todas as outras erradas, falsas. Então, a chance de eu errar é uma para 100, né? Uma chance em 100. No caso, seria mais de 100. É uma chance, 1%, né? 99% de errar. Mas nós só vamos errar, meus amigos, se nós não conhecermos a palavra de Deus. E nós estamos fazendo esse estudo que é exatamente para que a gente não erre, para que a gente saiba identificar qual é a igreja verdadeira. Ok? Então, fica aí esse alerta para você, que Satanás tem as suas igrejas na terra, mas Deus tem apenas uma. Oitava pergunta agora: que convite Deus faz aos seus filhos sinceros que estão nas falsas religiões e não fazem parte de sua igreja? Olha só o convite de Deus, e esse convite vai ser amplamente pregado antes da volta de Jesus. Esse convite vai ser feito aos filhos sinceros de Deus que estão nas falsas religiões. E aí, aqui eu preciso fazer uma pausa e explicar uma coisa para vocês. Eu já falei isso em outros estudos, já falei isso numa pregação. Deus tem o seu Deus tem o seu povo não apenas na igreja verdadeira. Na verdade, a maior parte do povo de Deus não está na igreja verdadeira, meus amigos. Eles estão fora ou em nenhuma igreja ou nas falsas igrejas. Então, para diferenciar, nós falamos assim: Deus tem uma igreja visível na terra, essa igreja tem um nome, ela tem uma placa, tá? Ela é identificada na Bíblia, ela tem essas características que nós acabamos de ver. Mas Deus também tem a sua igreja invisível. Essa igreja invisível é formada por todas as pessoas sinceras que não estão na igreja verdadeira, mas que amam a Deus e que são fiéis a Deus naquilo que elas conhecem de Deus, naquilo que elas conhecem da vontade de Deus. Apesar de não conhecer toda a verdade, mas aquilo que elas conhecem, elas vivem, elas praticam. Então, Deus leva em conta, meus amigos, diz lá em Atos 17, Deus não leva em conta os tempos da ignorância, né? Deus leva em conta o conhecimento que cada pessoa teve, né? Então, as pessoas que não tiveram conhecimento de toda a verdade, Deus não vai cobrá-las por isso, tá? Deus vai considerar a sinceridade dessas pessoas, a vida que elas tiveram, se foi uma vida coerente com aquilo que elas conheceram de Deus, com aquilo que elas conheceram da vontade de Deus. Diferente de uma pessoa que estuda a Bíblia e que conhece a verdade e depois rejeita, tá? É bem diferente. Essas pessoas serão cobradas por Deus, porque conheceram a verdade e rejeitaram, tá? Então, Deus tem a sua igreja visível e a sua igreja invisível, tá? Esse convite aqui vai ser feito para a igreja invisível, para esses filhos de Deus sinceros que estão nessas falsas igrejas. Olha só que convite é esse, Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Então, qual é o convite de Deus? Retirai-vos dela, povo meu. Esse dela aí está se referindo a quê, meus amigos? Se você ler o contexto lá de Apocalipse 18, você vai ver que está falando da Babilônia,
retirai-vos da Babilônia, povo meu. Olha só, Deus tem um povo dele fora da igreja verdadeira, é a igreja invisível. Então, Deus vai fazer um convite para o seu povo, né, que está na Babilônia. O que é a Babilônia? Babilônia, ela é formada. Aí você vai para Apocalipse 17, que nós falamos da mulher prostituta lá e das suas filhas. Ela é formada por essa igreja mãe, que é a igreja, essa mulher prostituta ali de Apocalipse 17, e também das suas filhas, das meretrizes. Ou seja, a Babilônia, que é essa confusão espiritual, é um falso sistema de adoração a Deus, ela é formada pela igreja mãe, que quem estudou lá no outro estudo bíblico sobre as profecias de Daniel e Apocalipse sabe que igreja é essa, e é formada pelas suas filhas, ou seja, outras igrejas, mas que seguem as falsas doutrinas dessa igreja mãe, tá? Então, o convite de Deus é: sai dessa Babilônia, povo meu, sai dessa confusão espiritual, sai desse falso sistema de adoração a Deus, ok? Esse é o último convite de Deus para o seu povo, antes de Jesus voltar. Nona pergunta agora. Jesus, sendo bom pastor que guia e cuida das suas ovelhas, ou seja, do seu povo, fará uma obra especial para alcançar os seus filhos sinceros que estão nas falsas igrejas. Que obra especial é essa que Jesus vai fazer antes dele voltar, né? Trazendo para salvar ali os seus filhos sinceros que estão nas falsas igrejas, né? Melhor dizendo. Vamos ler, é João 10, 14 e 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só o que Jesus fala agora. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Meus amigos, esse texto é incrível, né? Impressionante. Olha só, Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas o conhecem, ele deu a sua vida pelas ovelhas, né? Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui Jesus está falando da sua igreja visível, ou seja, daquelas pessoas que fazem parte da igreja verdadeira, que são fiéis a ele. Porque ainda tem isso, meus amigos, fazer parte da igreja verdadeira não é sinônimo de salvação, não. Então, tem muitos que estão na igreja verdadeira, conhecem toda a verdade, mas não vivem essa verdade, não amam a Deus, não servem a Deus verdadeiramente. E se não se arrependerem, vão se perder também, tá bom? Então, não é garantia de salvação, não, fazer parte da igreja verdadeira, tá bom? Então, Jesus diz assim: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, eu tenho outros filhos sinceros que não estão na igreja verdadeira, não estão no aprisco, que no caso aí é a igreja verdadeira. Aí Jesus diz: é necessário que eu as conduza também. Então, vai chegar um dia que Jesus vai conduzir os seus filhos sinceros que estão nas falsas igrejas e vai trazer essas pessoas, desculpa, vai trazer essas pessoas para a igreja verdadeira. Olha só, terminando, Jesus diz: elas ouvirão a minha voz. Então Jesus vai falar a elas por vários meios, né? Por meio de pessoas, por meio de anjos, enfim. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ou seja, haverá um só povo quando Jesus voltar. Quando isso acontecer, meus amigos, então a igreja de Deus na terra terá ali, terá sido feita a união da igreja visível com a igreja invisível. E então esse único rebanho, né, é que vai receber Jesus. Logo em seguida, Jesus vai voltar. Acontecerão ali os últimos eventos, né, os últimos acontecimentos antes da volta de Jesus, e logo em seguida Jesus volta para buscar esse povo, esse único rebanho, que tem um só pastor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. 10ª pergunta agora, e penúltima, meus amigos: como podemos nos tornar filhos de Deus? Gálatas 3:26.
é bem direto, diz: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, como é que nós podemos nos tornar filhos de Deus? Por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus são filhos de Deus. E lá em Gálatas, no livro de Gálatas, vai dizer que aqueles que têm fé em Jesus também são descendentes de Abraão. Isso aqui é interessante. Ou seja, hoje, a aliança que Deus fez com Abraão e sua descendência continua, é uma aliança perpétua, mas não mais com o povo de Israel, né, ou com os judeus, mas sim com todos aqueles que têm fé em Jesus. Porque lá em Gálatas diz que todo aquele que tem fé em Jesus é filho de Abraão. Então, se você tem fé em Jesus, você é filho ou filha de Abraão. Então, a aliança de Deus, a nova aliança, e aquela primeira aliança também é com você, tá bom? Então, quando nós temos fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E agora, na última pergunta, como filho de Deus, ou seja, aquele que tem fé em Jesus, se une a Cristo e sua igreja? Qual é a forma que o filho de Deus tem de mostrar que ele é um filho de Deus, né? Que ele tem fé em Jesus? Gálatas 3:27 diz: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, como é que o Filho de Deus se une a Cristo e sua igreja? Por meio do que, meus amigos? Por meio do batismo, né? Todos que são batizados em Cristo se revestem de Cristo, se unem a Cristo e também à sua igreja. Então, não tem como ser cristão, meus amigos, sem estar unido a uma igreja. Você precisa se unir a uma igreja. Que igreja que você vai se unir? A falsa igreja? Claro que não. Você vai se unir à igreja verdadeira. E como é que você se une a essa igreja? Por meio do batismo. Você é batizado como na forma correta, né? Nós vamos estudar na próxima lição. Nosso último estudo é sobre o batismo, a verdade sobre o batismo. E aí você se une a Cristo e sua igreja. Você demonstra publicamente que você agora pertence a Jesus e automaticamente você faz parte do corpo de Cristo, né, que é a sua igreja. E assim, meus amigos, nós concluímos o nosso estudo, mas primeiro nós precisamos tomar mais uma decisão, né? E aí você acompanha comigo a leitura, e se você deseja tomar essa decisão, se você foi tocado pelo Espírito Santo por meio desse estudo e você deseja tomar essa decisão, fale aí para Deus e Deus vai ouvir aí a sua decisão. Entendi que Jesus tem sua igreja na terra e a Bíblia identifica essa igreja. Quero fazer parte da igreja de Cristo e do seu povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, se você deseja fazer parte da igreja de Cristo, se você deseja fazer parte do seu povo, então você precisa fazer parte da igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E tem todas aquelas outras características que nós vimos também. Então, meus amigos, assim nós concluímos o estudo de hoje, agradecidos a Deus por mais uma revelação da sua palavra, né? E hoje um estudo muito importante, porque muitas pessoas, meus amigos, muitas pessoas mesmo vão se perder influenciada por falsos líderes religiosos, né? Pessoas ali que muitas vezes fazem até de forma intencional, sabem que estão enganando os outros, sabem que estão ensinando um falso evangelho e muitas pessoas, por confiarem a sua salvação, essas pessoas vão se perder. Então, não confie em ninguém, não confie em nenhum profeta, né? Como nós vimos na lição passada, veja por meio da Bíblia se essa pessoa é um verdadeiro ou um falso profeta. Quem acompanha o estudo desde o início sabe que eu sempre falei para não confiar em mim, não acredite em mim, tá? Por isso que a gente manda a lição depois para que você confira por si mesmo se o que nós ensinamos está correto ou não. E se você chegar à conclusão que nós estamos ensinando uma mentira,
uma falsa doutrina, então você nem deveria mais acompanhar esses estudos aqui, tá? Porque nós somos falsos profetas. Então, você tem que correr. E se você perceber que na sua igreja, a sua igreja está sendo liderada, está sendo conduzida por falsos profetas, você tem que correr dessa igreja também. E aí você precisa procurar a igreja verdadeira. Ok, meus amigos, nós vamos fazer a oração agora. E para os nossos amigos que estão aqui acompanhando o estudo, nós vamos ficar depois para tirar dúvidas. Eu imagino que esse tema aí, vocês tenham bastante dúvidas, né? Então, vocês vão ficar à vontade aí para fazer as perguntas. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por mais um estudo da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos concluindo aqui mais um estudo em teu nome e nós te agradecemos por todas essas revelações aqui que o Senhor nos deixou na Bíblia e obrigado também pelo entendimento que o Senhor nos deu e obrigado por todas as pessoas que acompanharam esse estudo, Pai, e puderam conhecer essa verdade aqui que nós estudamos sobre a Igreja Verdadeira. Que eles possam identificar essa igreja e tomar a decisão de fazer parte dela, Pai, porque quando Jesus voltar, como nós vimos, haverá um só rebanho e um só pastor. Nos ajuda a fazermos parte desse único rebanho e a estarmos preparados quando Jesus voltar. É no nome dele, o Senhor Jesus, que nós pedimos e agradecemos essas bênçãos. Amém. Amém. Ok, meus amigos, ou minhas amigas, né, aqui, eu vou encerrar aqui a transmissão pelo Face e a gravação também, e aí eu vou ficar aqui disponível para tirar as dúvidas de vocês, tá bom?